Gênesis capítulo 7. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois te vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são limpos, tomarás 2 pares, o macho e sua fêmea. Das aves do céu, também tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei da face da terra toda a substância viva que eu fiz. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor lhe ordenou. Na época do dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade. Ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas. Dos animais limpos, dos que não são limpos, das aves, e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de 2 em 2 na arca, macho e fêmea, conforme Deus havia ordenado. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio cobriram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas. E a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No mesmo dia, Noé entrou na arca com Sem, Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles levaram consigo todo tipo de animal, cada um segundo a sua espécie, o gado, os seres que rastejam, e todas as aves do céu. Entraram de 2 em 2, macho e fêmea, de toda a carne em que havia sopro de vida. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias, e as águas se elevaram, levantando a arca, que flutuava sobre a terra. As águas prevaleceram cada vez mais, cobrindo todos os montes altos debaixo do céu. 15 covados acima, as águas se elevaram e os montes foram cobertos. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, aves, gado, animais selvagens, seres rastejantes e todo o homem. Tudo o que tinha sopro de vida nas narinas e habitava na terra seca morreu. Assim, Deus destruiu toda a substância viva sobre a terra, homens, animais, seres rastejantes e aves do céu. Somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Porque observas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho e, então, verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, voltando-se contra vós, vos ataquem. Pedi, e vos será dado, buscai, e encontrareis, batei, e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Qual de vós, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos,
Naquele dia, dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que ouve estas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, aquele que ouve estas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu. Grande foi a sua queda. Quando Jesus terminou de falar, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento, pois ele ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os escribas. Esdras capítulo 7. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, subiu de Babilônia. Ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e a boa mão do Senhor estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo o que pediu. No 7º ano do reinado de Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, juntamente com sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e netineus. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês daquele ano. Ele havia partido de Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou ao seu destino no 1º dia do 5º mês, de acordo com a boa mão de Deus que estava sobre ele. Esdras havia preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os estatutos e juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e de seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz. Eu decreto que todos os do povo de Israel, seus sacerdotes e levitas, que estiverem dispostos a ir para Jerusalém, podem ir contigo. Como és enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, deverás investigar a situação de Judá e Jerusalém, de acordo com a lei de teu Deus, que está em tua mão. Carregarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Também levarás toda a prata e o ouro que puderes reunir nas províncias de Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para a casa de seu Deus em Jerusalém. Com este dinheiro, deves adquirir rapidamente novilhos, carneiros e cordeiros, junto com suas ofertas de cereais e de bebida, para oferecê-los sobre o altar da casa de vosso Deus em Jerusalém. O que sobra da prata e do ouro pode ser usado como parecer bom a ti e aos teus irmãos, conforme a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus devem ser entregues diante do Deus de Jerusalém. Qualquer outra necessidade para a casa de teu Deus será provida a partir dos tesouros do rei. Eu, o rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros da região além do rio deem prontamente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar, até o limite de 100 talentos de prata, 100 medidas de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal sem restrições. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu deve ser diligentemente feito para a casa de Deus, para que não haja ira contra o reino do rei e de seus filhos. Também notificamos que nenhum imposto, tributo ou pedágio será imposto aos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus ou quaisquer outros ministros da casa de Deus. Tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus, estabelece magistrados e juízes que possam julgar todo o povo além do rio, aqueles que conhecem as leis de teu Deus. Ensina aqueles que não as conhecem. Qualquer pessoa que não cumprir a lei de teu Deus e a do rei será prontamente julgada, seja com morte, banimento, confisco de bens ou prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de embelezar a casa do Senhor em Jerusalém, e que mostrou misericórdia para comigo diante do rei,
de seus conselheiros e de todos os príncipes poderosos. Eu fui fortalecido pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, e reuni chefes de Israel para subirem comigo. Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: são estas coisas assim? E ele respondeu: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E, após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra onde agora vocês habitam. Ele, porém, não lhe deu nela nenhuma herança, nem mesmo o espaço de um pé, mas prometeu que daria a posse dela a ele e à sua descendência, mesmo não tendo ele ainda filhos. Deus falou que a sua descendência seria estrangeira em terra alheia, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Contudo, ele julgaria a nação que os escravizasse. Depois disso, sairiam e os serviriam neste lugar. Deu a Abraão o pacto da circuncisão, e assim, ele gerou a Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José ao Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Concedeu-lhe graça e sabedoria diante do Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Houve uma grande fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande aflição. Nossos pais, então, não encontravam sustento, mas Jacó ouviu que havia trigo no Egito e enviou nossos pais até lá pela primeira vez. Na segunda vez, José se revelou a seus irmãos, e sua família tornou-se conhecida ao Faraó. José, então, mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, num total de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, onde ele e nossos pais morreram. Seus corpos foram levados para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão havia comprado dos filhos de Amor. Quando se aproximava o tempo da promessa feita por Deus a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que um novo rei, que não conhecia José, surgiu. Esse rei, com astúcia, maltratou nossos pais, obrigando-os a abandonar seus filhos para que não sobrevivessem. Foi nesse tempo que nasceu Moisés, um menino formoso, que foi criado por 3 meses na casa de seus pais. Quando foi deixado, a filha do Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio ao seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ao ver um deles sendo injustamente tratado, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Moisés achava que seus irmãos entenderiam que Deus, por meio dele, os libertaria, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, ao tentar reconciliar 2 que brigavam, foi repelido por um deles, que lhe disse: quem te colocou como governante e juiz sobre nós? Queres me matar, como mataste o egípcio ontem? Diante disso, Moisés fugiu e viveu como estrangeiro em Midian, onde gerou 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo do Senhor apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Moisés se admirou da visão e, ao se aproximar para observá-la, ouviu a voz do Senhor, que disse: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremia e não ousava olhar. O Senhor lhe disse: tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvido seus gemidos. Desci para livrá-los. Agora, vai, porque te enviarei ao Egito. Este Moisés, rejeitado por eles com as palavras: quem te colocou como governante e juiz? Foi enviado por Deus como governante e libertador por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou, realizando maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é o mesmo Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus levantará dentre vocês um profeta semelhante a mim. A ele vocês ouvirão. Ele esteve com a congregação no deserto, com o anjo que lhe falou no Monte Sinai, e com nossos pais, recebendo oráculos de vida para nos dar. Mas nossos pais não quiseram obedecer, rejeitaram-no. Em seus corações, voltaram ao Egito,
dizendo a Arão: Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos tirou do Egito. Naqueles dias, fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram com as obras de suas mãos. Deus, então, afastou-se deles, permitindo que adorassem as estrelas do céu, como está escrito nos profetas. Casa de Israel, acaso me ofereceste sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não. Vocês carregaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, imagens que fizeram para adorar. Por isso, eu os removerei para além da Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, feito conforme a ordem que Deus deu a Moisés. Este tabernáculo foi trazido por nossos pais sob a liderança de Josué, quando tomaram posse da terra dos gentios. Mais tarde, Davi desejou construir uma morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem edificou o templo. No entanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir para mim? Não fui eu que fiz todas as coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais fizeram. A qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por meio de anjos, mas não a obedeceram. Ao ouvirem estas palavras, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à sua direita. Ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Gritando em alta voz, taparam os ouvidos e, de comum acordo, investiram contra ele, expulsando-o da cidade e apedrejando-o. As testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou em alta voz: Senhor, não os culpes por este pecado. E, ao dizer isso, adormeceu.